Sobre velório, possível enterro da professora de 71 anos, Elizabeth Tenreiro, morta a facadas pelo garoto nessa escola da Zona Oeste da capital paulista na manhã de ontem. Beatriz, quais as informações? Da onde você fala com a gente agora? Adriana, eu falo do cemitério do Araçá, aqui na Avenida Doutor Arnaldo, já Zona Oeste de São Paulo, porque o velório da professora Elizabeth Tenreiro acontece neste momento. O velório começou por volta das 8 horas da manhã e já conta aqui com a presença de amigos, familiares e pessoas ligadas à escola que vieram prestar uma última homenagem. Essa é uma cerimônia, a princípio, fechada, que acontece aqui na Capela Central do cemitério. Há pouco tem uma movimentação grande da imprensa aqui do lado de fora do cemitério e há pouco a família até chegou a chamar a imprensa para entrar, mas depois eles acabaram se sentindo um pouco mal, se sentindo acuados, pediram para que esse momento acontecesse de forma mais particular, de forma privada, e pediram para que a gente aguardasse aqui no portão. Nós conversamos brevemente com o genro de Elizabeth, Henrique, que falou com a imprensa muito emocionado, falou não oficialmente, né? Falou sem que as câmeras estivessem ligadas, que a situação está muito difícil para eles. Comentou que ela estava, Elizabeth, a professora, no lugar em que ela mais gostava quando foi morta a facadas pelo agressor. Então, que é um momento muito difícil. Eles pediram, então, essa privacidade e depois dessa cerimônia devem conversar com a imprensa, mas é um momento de muita emoção por aqui. Já chegaram, pelas minhas contas, 2 carros cobertos de coroas de flores, com homenagens escritas para Elizabeth, né, falando sobre o ensino, algo que ela prezava muito, falando sobre a atividade de ser professora. Então, esse velório ele já começou desde as 8 horas da manhã e para o meio-dia está marcado o sepultamento também aqui no cemitério do Araçá. Inclusive, o genro de Elizabeth fez até uma correção, disse que ela tinha acabado de completar 70 anos agora em fevereiro e que era uma mulher muito ativa, que gostava muito de se movimentar e de aproveitar a vida. Lembrando, então, que o agressor de 13 anos, ele matou, então, Elizabeth Tenreiro, de 70 anos, e acabou ferindo outras 4 pessoas. 3 professoras, né? Uma delas ainda está internada no Hospital das Clínicas, porque teve ferimentos mais graves, passou ali por alguns procedimentos ontem, segunda-feira, e hoje, apesar de estável, permanece internada, e também um aluno que já foi atendido. Até um outro aluno, uma 5ª pessoa, chegou a ser atendida, um aluno também em estado de choque, mas foi liberado logo depois. O agressor, então, de 13 anos, depois de ser encaminhado ao 34º DP da Vila Sônia e prestar depoimento, ele foi encaminhado a um centro de internação da Fundação Casa, na região do Brás, região central de São Paulo, e hoje aguarda audiência na Vara da Infância e da Juventude. Eu tive acesso a um pequeno trecho do depoimento do agressor, e nesse trecho ele diz, então, que era vítima de bullying na escola e que sentia tristeza há pelo menos 2 anos, e que durante esses 2 anos, então, ele planejou esse atentado, essa agressão. Diz, inclusive, que se inspirou no massacre de Suzano, que também aconteceu em mês de março de 2019. Inclusive, é possível observar, né, pelas imagens, que ele usou uma máscara ali de caveira no momento da ação, máscara muito similar à usada em Suzano, então, naquela época, naquele ano de 2019. Ele disse, então, que essa tristeza que sentia há muitos anos fez despertar nele ideias de vingança, que ele queria se vingar e que aí, então, ele acabou cometendo esse ato com o intuito de acabar com toda a angústia que sentia, isso nas palavras do agressor, então, que passa ainda hoje pela audiência na Vara da Infância e da Juventude. A gente segue aqui acompanhando a movimentação do cemitério do Araçá. Adriana, muita comoção aqui na porta, um momento muito delicado, óbvio, para toda a família da professora Elizabeth Tenreiro.
Sem dúvida. Beatriz Manfredini continua no cemitério, daqui a pouco volta com outras informações. E a gente gira os nossos comentaristas, começando por você, Diogo Schelp. A Beatriz lembrava o caso da Escola Raul Brasil em Suzano, em 2019. É sempre assim, há um caso como esse, muita comoção, mas na prática pouca coisa muda. A polícia pode fazer um trabalho melhor de inteligência nas redes sociais. São vários os componentes dessa discussão, não é, Diogo? Exatamente, Thiago. É uma discussão muito profunda. A gente lembra que nos Estados Unidos esse é um fenômeno que já é comparado, inclusive, com epidemia. Geralmente, quando ocorre um caso desses, ele acaba desencadeando outros episódios, porque há uma característica de cópia, né? Nos Estados Unidos fala assim, copycat. Eles copiam uns aos outros para imitar esses ataques. E tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil é preciso ter um trabalho de investigação nas redes sociais muito grande. Geralmente, esses jovens que fazem esses ataques, eles dão indícios fortes de que pretendem fazer ataques antes nas redes sociais. No caso desse rapaz, ele fez diversas vezes menção à intenção de cometer esse ataque, inclusive no Twitter, com postagens no Twitter que recebiam incentivo de outros internautas, outros integrantes dessas comunidades macabras, que diziam, vai lá, faz isso, faz aquilo, e ele manifesta, e aí entro no segundo ponto, ele manifesta inclusive que o desejo dele era de ter arma de fogo para fazer um ataque mais letal. Esse é um tema, um ponto muito importante nessa discussão, porque no Brasil, apesar das flexibilizações recentes, ainda é muito mais difícil obter armas de fogo, principalmente armas de fogo com alto poder de fogo, por exemplo, armas de estilo militar, de fuzis de estilo militar, como se usa nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, em alguns estados, é possível comprar esse tipo de arma pela internet, e lá os ataques muitas vezes são cometidos com essas armas. Isso aumenta a letalidade, obviamente que não impede, como a gente viu, com facas, outros objetos letais, é possível fazer um ataque desse tipo, mas ele se torna muito mais letal quando se tem armas de fogo. A gente pode lembrar que o ataque de Realengo em 2011, numa escola, também foi mais letal, foi feito com revólver, né? E em Suzano também se utilizou arma de fogo. Então, é uma discussão importante, mas principalmente o trabalho da polícia preventivo, porque os indícios aparecem antes na internet e quando há uma denúncia como o boletim de ocorrência que foi registrado, é preciso levar a sério. E também um trabalho mais profundo, psicológico, junto aos estudantes nas escolas, tanto na rede pública quanto privada. Capês, o que é preciso ressaltar nesse caso? A gente acompanhou aí um pouco das imagens do ataque, elas são impressionantes, muito chocantes mesmo, principalmente como pode um rapaz tão jovem, apenas 13 anos, ter tanta tristeza, como ele mesmo diz, tanta raiva e planos violentos dentro de si, né? Como aprender para que também casos assim não cresçam no nosso país, tendo em vista a quantidade dos que acontecem, por exemplo, nos Estados Unidos, Capês? Pois é, Adriana, é um crime bárbaro, chamado de ato infracional, mas um crime hediondo, covarde, atacando uma pessoa idosa, indefesa, que estava distraída por trás, tentando matar uma série de outros alunos, um crime repugnante, um ato infracional realmente que merece toda a censura. Agora, um crime evitável, embora o secretário tenha dito que não pode ser engenheiro. Capês, deixa eu só te interromper. Tem uma professora que está nesse momento no cemitério do Araçá, possivelmente colega da professora que morreu, falando com a reportagem. Acompanhe. Como é que é ser professora nesse momento? Está respondendo às perguntas dos jornalistas na porta do cemitério do Araçá. Olha, nós temos um lema, nós acreditamos na educação. Eu acho que, acima de tudo, nós precisamos acreditar na educação. Eu creio que temos problemas, temos uma sociedade doente, mas nós temos que acreditar que vai haver mudança. Existem muitas Betes por aí que acreditam nessa mudança. E eu acredito na mudança. Eu acredito. Sinceramente, eu acredito que é na educação que vai haver mudança. Infelizmente, aconteceu isso, mas nesse momento o que eu peço é proteção para o professor, porque a Beth acreditava nessa mudança e eu acredito também, mas nós precisamos dessa proteção, sabe? Porque valorizar o professor também é protegê-lo.
Nós precisamos dessa segurança. Aí a professora, dando um depoimento na porta do cemitério do Araçá, ela continua respondendo as perguntas. Bastante emocionada, e enquanto ela falava também alguns jovens passavam por trás dela com flores, né, rosas brancas nas mãos. Capês, você ia fazendo seu comentário sobre o assunto. Triste, muito emocionante, mas um crime evitável, né? É necessário. Esses crimes não ocorrem de uma hora para outra. Os criminosos mandam sinais. E o menor vinha enviando sinais, seja pela internet, seja pelo seu comportamento, há algum tempo. Então, agora, o que é necessário fazer? Em primeiro lugar, tomar as providências no âmbito da infância e juventude, da promotoria, provavelmente com a sua internação, que ele provavelmente deve ter problemas psicológicos graves, pode ser provavelmente um psicopata. Psicopata é um criminoso amoral, então ele pode voltar a cometer esse crime muitas outras vezes. A legislação permite que ele fique internado até 21 anos, depois ele tem que ser solto, e parece alguém de alta periculosidade. Então é preciso, primeiro, uma providência nesse âmbito. Segundo lugar, investigar aqueles que induziram a prática do crime. Se são maiores de idade, eles responderão por homicídio qualificado, porque eles induziram, eles estimularam a ação do criminoso. E, finalmente, para prevenir futuras ações, são necessárias medidas um pouco mais práticas. Se nós tivéssemos um detector de metais, vamos lembrar que o orçamento da educação supera 60 bilhões de reais por ano. Tivéssemos detectores de metais para que se os alunos submetessem, professores, quem fosse à escola, a uma revista, ainda que eletrônica, isso não teria ocorrido. Se você vai em qualquer parque de diversão, nos Estados Unidos, por exemplo, você submete a uma inspeção na sua bolsa, você passa por um determinado tipo de revista. E isso é importante. Teria se detectado aquele punhal, uma peixeira, uma faca, instrumento altamente vulnerante, e teria sido evitada a tragédia. Então, na verdade, não se trata da gente ser engenheiro de obra pronta, mas é necessário aprender com as tragédias, porque elas vão se repetir, infelizmente, nos Estados Unidos, e aqui vamos copiar, infelizmente, esses maus exemplos. Então é preciso prevenir, porque o crime não acontece uma vez só. Esporadicamente ele volta a acontecer.